E aí, pessoal, uma discussão necessária, importante, que nós gremistas precisamos ter. A velha discussão sobre o nome acima do clube, a divisão de gremistas. O que podemos falar sobre o que isso representou na história e o que isso pode representar ali na frente? Eu sei que o assunto é polêmico, mas é preciso falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é para você que está com o financiamento do seu caminhão, do seu carro, está com dificuldade de pagar, não pague juros abusivos. RS Assessoria vem aqui para resolver o assunto para você. Revisar o seu contrato, sabe que é difícil sim, muitas vezes, muitos juros sobre juros, pois a RS Assessoria tem a solução para isso. Você vai entrar na descrição do vídeo que leva um WhatsApp. Esse WhatsApp leva direto para RS Assessoria. E ali uma equipe especializada vai tratar do seu assunto, do seu financiamento e da sua dificuldade. E vai resolver o problema. Até 80% de diminuição do valor a RS Assessoria vai conseguir para você. Então, agora na descrição do vídeo, você tem a solução. Entre ali, converse com RS Assessoria. É de graça. É só ter vontade, entrar ali e resolver. Às vezes é muito difícil mesmo pagar esses juros abusivos que muitas vezes nos colocam nos contratos. Gente, eu abri uma pesquisa ontem, tanto no YouTube como no Twitter. A pesquisa era simples, era uma pergunta. Torcedor do Grêmio, você quer Renato como técnico em 2023? Simples. O Twitter, mais de 3 mil votos, 3.017 nesse momento, estou gravando às 16 horas esse vídeo, tinha 56,9% sim, e não 43,1%. No YouTube, também na comunidade do YouTube, a mesma pergunta, repetindo, uma pergunta simples. Simples. Eu queria a resposta sobre isso. Se gostaria ou não, porque aqui a gente conversa com muitos gremistas. 9.500 votos, 54% querem a permanência do Renato, 46% não quer a permanência do Renato. Essa pesquisa me fez pensar muito sobre uma coisa que eu tenho há algum tempo já vontade de conversar com vocês, que é a relação do nome acima da instituição. Nós estamos vivendo um momento de polarização absurda no campo político, aí a gente vê Bolsonaro, Lula para cá e para lá, a gente vê muita discussão ideológica, a gente viu também participações ideológicas dos comandantes do Grêmio, aí eu citei na capa ali o Roger, que se posicionou politicamente, o Renato, que se posicionou politicamente também, e aqui eu vou repetir o que eu falo para a eleição do Grêmio, eu não vou me posicionar politicamente, porque não tem nada a ver com o assunto Grêmio, a política. Mas hoje a gente está muito próximo de entrar numa linha muito perigosa. Eu vou citar 2 casos históricos de clubes que elevaram um nome acima da realidade do clube. 2 casos. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso no que diz respeito a essa relação que o Grêmio está começando a ter com nomes acima da instituição. Quantas vezes vocês já ouviram a expressão renatistas? Para quem gosta do Renato. Quantas vezes vocês já ouviram a discussão ideológica neste aspecto? E o que me assusta? O Grêmio discute o Renato e divide há bastante tempo. O Grêmio não está discutindo agora, esse ano, não, isso vem 10 anos para cá. E isso é que eu queria colocar para vocês. 2 clubes, tá? O Vasco da Gama. O Vasco da Gama, em determinado momento da história, discutiu apenas Eurico Miranda. Eurico Miranda era a grande discussão interna do Vasco. O que aconteceu com essa discussão? Eurico Miranda ganhou um componente gigantesco, foi um dirigente muito vencedor no Vasco, mas foi perdedor também, e em determinado momento o Vasco ganhou a antipatia de muita gente, e muitos se desassociaram dessa relação do Vasco porque não entendiam que aquilo fosse importante.
E o Vasco, no fim de tudo, perdeu tamanho. Perdeu tamanho. O Vasco, para quem não sabe, era um dos gigantes do futebol, ou continua sendo um dos gigantes do futebol brasileiro, mas o Vasco era, junto com o Flamengo, uma relação... Olha a distância Vasco-Flamengo hoje. E isso tem que ser refletido. Por que o Vasco ganhou antipatia e por que essa discussão pode ter relação ou não com isso? A gente vai para outro caso histórico, o Guarani de Campinas. O Guarani teve um dirigente chamado Beto Zini, histórico dirigente do Guarani. Também, em determinado momento, essa discussão Beto Zini foi maior do que o próprio Guarani. E isso também determinou queda, o Guarani de forma muito mais drástica, teve repercussão inclusive na gestão, não sei detalhes, e não é o detalhe que vem aqui, não é isso que eu quero discutir. É o detalhe do Guarani, o detalhe do Vasco, é a discussão em cima de nomes à frente da instituição. E isso serve para esse momento de polarização. Sou a favor daqui, sou contra aqui. Não. A bandeira, a camisa, as cores, a relação afetiva que nós temos com o Grêmio sempre precisa estar à frente de qualquer nome. Não é porque um torcedor do Grêmio prefere o Renato que o outro vai ficar brabo com ele. Não é porque um torcedor do Grêmio prefere o Roger ou o Filipão ou qualquer outro projeto que o torcedor que gosta do Renato vai ficar contra ele. E o que a gente vê nas discussões entre gremistas é um ódio absurdo de um lado e de outro que acaba determinando um problema pro Grêmio, que é perder o engajamento deste torcedor que talvez não goste do trabalho do treinador, do jogador. Eu, por exemplo, sou muito incomodado muitas vezes com trabalhos de jogadores, de treinadores, de dirigentes, mas eu nunca vou permitir que algum desses jogadores, treinadores, dirigentes diminua o meu amor pelo Grêmio. Eu nunca vou permitir isso, porque o amor que eu tenho pelo Grêmio, ele é muito maior do que qualquer relação que eu tenha com um trabalho ocasional de 1 ano, de 2 ou de 3. O que me preocupa é que essa briga tire o engajamento de quem de fato não concorda com o que está acontecendo nesse momento. A gente sabe que quando há a derrota, e a derrota forte como a que o Grêmio fez, ela tira um pouco a vontade de consumir o clube, de estar perto, a gente sabe disso, diminui o quadro social, só que não pode a briga ideológica transformar isso em algo mais forte, que é, sim, alguém não estar mais próximo, não estar mais vivo. Vai ter gente que vai dizer, mas se ele faz isso é porque ele não é gremista. É gremista. Todos são gremistas. Todos nós somos e somos mantidos pelo amor pela camisa. E isso a gente está vendo muito claro em muitos ambientes. Mas no Grêmio, especialmente, isso começa a ganhar um componente que não é legal. Que não é legal. E a minha preocupação é que a gente pense sobre isso. Vou repetir, eu não vou dar opinião aqui, não é isso que eu quero fazer. Eu quero é que a gente raciocine sobre algo que está acontecendo, tentando fazer leituras externas do atual momento. A história, muitas vezes, ela nos ensina. E a história está nos dando uma dica. Não discutam nomes. O Grêmio fica, os nomes passam. Historicamente isso acontece. Alguns exemplos no Brasil diminuíram o tamanho do clube em razão exatamente desse processo. Como se tivéssemos donos desse ambiente, esses ambientes, eles acabam esse dono crescendo, superando a marca do clube, e isso gera uma antipatia geral, e as pessoas que são engajadas vão se descolando. Exatamente por não concordar e por receber uma agressão quando não se colam aquele entendimento. É um raciocínio meio simples, mas é um raciocínio que, se a gente pensar um pouco mais longe, a gente vai ver isso de alguma maneira está acontecendo. Gremistas brigando entre si por causa de uma situação que não deveria ser motivo de briga. Pode ser motivo de discordância, pode ser motivo de uma análise mais profunda, mas jamais de briga e de falta de engajamento. Essa relação me parece que cada vez mais nós precisamos pensar. Hoje está posto isso. Agora vamos tentar evoluir, vamos tentar entender para não repetir Guarani, Vasco e tantos outros
que tiveram esse problema ao longo de muitos anos e diminuíram de tamanho lá no final. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.